Eu sou Marco Antônio Lage, jornalista, itabirano. Trabalhei na imprensa durante os primeiros anos da minha carreira, depois fui para a comunicação empresarial. Trabalhei no Sebrae, fui diretor da Fiat durante 25 anos, da Fiat Chrysler para a América Latina. Também trabalhei como dirigente da CEMIG, do Cruzeiro Esporte Clube e voltei para a minha terra, para Itabira, para essa jornada de gestão pública, que é uma novidade na minha carreira. Eu nasci em Poema, na zona rural de Itabira, perto do outro distrito que é a Senhora do Carmo, que é um dos santuários ecológicos de Minas Gerais, do Brasil, lugar mágico, né, de natureza farta. Poema, realmente, meu barro veio dali, me moldou, né, como personalidade, né, como vivência até os 9 anos. Depois vim para Itabira estudar, continuar estudando, vivenciando essa cidade profundamente, todos os aspectos que definem essa cultura, que mistura a cultura operária com a presença da mineração tão forte e a cultura da literatura, com a presença do Drummond, ainda que rejeitado durante muitos anos na cidade, mas uma presença viva dele como a grande personalidade, grande nome, grande filho dessa terra, né? Então, vivendo dessa maneira entre a zona rural, entre o campo e a cidade minerada e a cidade cultural, acho que isso me ajudou muito na minha formação e que me levou, inclusive, mais tarde a ser jornalista, a querer ser jornalista. Eu não tenho dúvida de que o turismo é um dos mais importantes pilares, né, da reconversão produtiva de um território minerado como a Itabira, o que significa a independência econômica. A reconversão produtiva significa a diversificação econômica. Itabira precisa, depois de 8 décadas, definitivamente buscar alternativas econômicas para ela sobreviver com qualidade, para a sua população sobreviver com qualidade no futuro, mesmo após acabar o minério, né? E isso passa também pelo turismo. A indústria do turismo é uma indústria formidável, crescente, movimenta diferentes disciplinas, né, de atividades, de profissões, da gastronomia, né, passando pela própria gestão, né, na área de turismo. E a parte cultural também é fundamental nisso, né? Então, Itabira tem esse potencial de desenvolvimento do turismo ecológico, do turismo rural, né, desse turismo científico, aproveitando também, né, os parques e as matas naturais que a zona rural de Itabira dispõe. O turismo literário, sobretudo, o turismo da mineração, que é de negócios, que também é uma cidade muito próxima da capital, Belo Horizonte. Isso permite também desenvolver aqui o turismo de negócios. E o fato de ser uma cidade histórica, com mais de 300 anos de história, datas dos primeiros arruamentos do lugarejo, né, da Itabira do Mato Dentro, até passando pela existência do Drummond, não só durante o período de sua vida aqui na cidade, como um itabirano que nasceu aqui, mas na sua obra. Itabira certamente é a única cidade no Brasil que tem um vínculo tão forte com uma obra literária, uma obra do Carlos Drummond de Andrade, e nada menos, nada mais do que Carlos Drummond de Andrade, que é um dos maiores poetas deste país e reconhecido como um grande poeta no mundo inteiro. Portanto, precisa de se fazer valer deste valor, né? Precisa de usufruir deste grande valor que a cidade tem para construir, de fato, uma jornada não só turística, mas uma jornada cultural que vai seguramente sustentar, né, e suportar e estimular essa indústria do turismo também, além, claro, de ajudar na educação da cidade, educação dos jovens, das crianças, educação do itabirano e no lazer da própria comunidade de Itabira. Olha, eu sempre acreditei, né, e por isso que todas as minhas passagens como executivo de grandes empresas, eu trabalhei muito a cultura como um elemento importante de afirmação e de construção de imagem e reputação das marcas das empresas
né, com as quais eu trabalhei. E eu acredito muito na cultura exatamente neste processo de imagem e reputação, do marketing para as empresas, mas muito mais do que isso, de educação, né, e de desenvolvimento humano, de desenvolvimento econômico, a cultura como base do desenvolvimento de um lugar, de uma cidade, de um estado ou de um país. Então é por isso que normalmente meu nome é muito lembrado na cultura, porque eu sempre utilizei isso, eu sempre apoiei as manifestações culturais, né, e a essência das culturas que vem dos lugares, né, para promover desenvolvimento. E Itabira não é diferente. Então, aqui a cultura precisa impulsionar. É uma cidade naturalmente cultural. E é a cidade do Carlos Drummond de Andrade, simplesmente isso. E o Festival Literário, o Festival Internacional Literário de Itabira, né, que o Afonso Borges, que é seguramente um dos maiores promotores culturais deste país e, sobretudo, nessa vertente da literatura, é o que melhor tem feito pelo país. A gente vê o resultado do Festival de Literatura de Araxá, né, que é o segundo maior do país já, perdendo só para Paraty. E eu acredito que com a experiência, né, do Afonso Borges e toda essa conexão que ele tem já com o mundo nacional e internacional dos grandes escritores, com o ambiente de uma cidade histórica como Itabira, da cidade onde nós temos um anfitrião como Carlos Drummond de Andrade, uma cidade que em cada esquina, em todos os seus lugares, a cidade que respira Carlos Drummond de Andrade, que respira uma obra literária, que convive com essa obra literária. Eu acho que nós temos um ambiente perfeito para transformar o FLI Itabira em um dos maiores festivais de literatura do mundo e trazendo benefícios impensáveis, seja para a comunidade de uma maneira mais direta, ou seja para o Estado e para o Brasil, né, como um novo palco de apresentação e da discussão da cultura e da literatura no nosso país. Meu sonho é ver uma Itabira justa, com todos os itabiranos, uma cidade sustentável, que possa ser uma cidade admirada, né, e que se sustente, que sobreviva além da mineração. O que me move e o que me moveu a abraçar um projeto na minha terra natal é exatamente a oportunidade que nós temos, não somente o Marco Antônio Lage, mas junto com os itabiranos, de uma maneira geral, nós temos a grande oportunidade de agora construir, não é, essa cidade inteligente, essa cidade com todos os preceitos que a modernidade nos traz, mas mais do que isso, uma cidade que vai conservar a sua história, as suas tradições e, sobretudo, este clima maravilhoso que é o clima da literatura, que é o clima de uma cidade onde nasceu e onde viveu Carlos Drummond de Andrade.